celebração dos 5 anos de teses defendidas no programa de pós-graduação em filosofia da UniOeste. Afinal, qual é a tese da tua tese? Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha tese de doutorado e vou tentar, de uma maneira muito resumida, responder a seguinte questão. Afinal, qual é a tese da tua tese? Bom, então vamos começar pelo título. O ausente presente, Merleau-Ponty e o inconsciente primordial. Quem é leitor de Merleau-Ponty sabe que ele é um autor que dialoga muito com a psicanálise. Freud, Melanie Klein, Lacan. Inclusive, Merleau-Ponty foi um amigo muito próximo do Lacan e exerceu grande influência sobre a fenomenologia do filósofo. E Merleau-Ponty aborda alguns temas psicanalíticos de uma maneira muito própria e muito autêntica. Então, um dos objetivos do meu trabalho foi tentar compreender como que Merleau-Ponty, de que modo que Merleau-Ponty procurou descrever o inconsciente como um amálgama ou uma estrutura com a consciência. Eu diria que um dos momentos mais significativos na construção da tese foi quando eu parti para as leituras finais de Merleau-Ponty, em especial esse livrinho aqui, que é uma coletânea de anotações, de rascunhos e de ideias que Merleau-Ponty foi tendo e foi fazendo, das quais infelizmente ele não teve tempo de desenvolver, porque ele acaba morrendo prematuramente. E essas notas, então, são publicadas póstumamente nesse livrinho que se chama O Visível e o Invisível. E aqui, nesse livro, existem pelo menos 2 momentos em que o filósofo faz referência aos escritos pré-críticos do Kant, mais especialmente a noção de grandeza negativa e o seu modelo de oposição real. O que seria isso, afinal? Bom, para Kant existem 2 modos de oposição: a oposição lógica e a oposição real. Então, por exemplo, nós temos aqui uma caravela. Ela tem alguns detalhes em vermelho, tem um amadeirado, tem alguns detalhes em preto, mas a base dela é branca. Então vamos supor aqui que nós temos uma caravela branca. Se ela é branca, ela não é verde. Do mesmo modo que se ela é uma caravela, ela não é um avião. Ou ela é uma coisa ou ela é outra. Então, na oposição lógica, há uma exclusão de uma condição. Agora, por exemplo, na oposição real, vamos supor que essa caravela ou esse barco esteja se deslocando da minha direita para a minha esquerda. E vamos supor que na direção oposta, da minha esquerda para a minha direita, nós temos um vento muito forte soprando e que empurra o barco. Se a gente quiser calcular ou descobrir o deslocamento real dessa caravela, a gente precisa subtrair uma grandeza da outra. Então vamos supor, por exemplo, que essa força motriz a gente vai convencionar como uma grandeza positiva, enquanto a força do vento a gente convenciona como uma grandeza negativa. Para sabermos o deslocamento do barco real em um determinado período de tempo, a gente precisa subtrair uma grandeza da outra. Então aqui não há exclusão, aqui há uma interdependência. São 2 grandezas que se comunicam.
Isso é o que Kant vai chamar, então, de oposição real. Bom, mas por que isso é tão importante na fenomenologia de Merleau-Ponty? Em primeiro lugar, a gente precisa compreender que Merleau-Ponty é um autor que ele constrói a maior parte do seu pensamento tentando escapar de uma visão dualista que era muito comum na filosofia, de contrapor pares de opostos, como, por exemplo, contrapor sujeito e objeto, contrapor o eu e o mundo, o eu e o outro, o visível e o invisível, a consciência e o inconsciente. Então, Merleau-Ponty vai tentar descrever esses pares de opostos como vários aspectos ou várias dimensões do nosso ser. E pensando aí nessa noção de oposição real de Kant. E nesse momento, então, é que o corpo adquire, na fenomenologia de Merleau-Ponty, um estatuto ontológico. Justamente porque o corpo tem essa peculiaridade de ser objeto, ser uma massa concreta que eu posso pegar, né? E de ser ao mesmo tempo um sujeito que deseja, que se movimenta, que quer se apropriar do mundo, né? Então, o corpo é como se fosse esse ponto de viragem ou de reversibilidade entre o corpo objeto e o corpo sujeito. E para a gente pensar esse movimento de reversibilidade, aqui, para Merleau-Ponty, a percepção é que vai ser responsável por fazer esse movimento. Do ponto de vista merleau-pontiano, né, há um privilégio aí da visibilidade em relação aos outros sentidos. Mas por que então a visibilidade? Porque na concepção do filósofo, a visibilidade é o que possibilita uma sensação de aderência e de pertencimento ao mundo muito mais amplo do que os outros sentidos. Então eu posso, por exemplo, tocar uma superfície, ou eu posso sentir o gosto de uma comida gostosa e dizer que essas coisas acontecem na minha pele ou na minha boca, né? Mas quando eu abro os olhos, há um mundo que se desdobra não só diante de mim, mas no meu entorno, porque o meu corpo é então essa potência capaz de pressentir que por trás daquelas paredes, ou daquela paisagem, ou daquelas montanhas, ou que para além daquele pôr do sol existem outras coisas a serem descobertas. E Merleau-Ponty vai dizer, inclusive, do invisível, que ele é a contrapartida secreta do visível. E aqui, a fenomenologia merleau-pontiana vai se distanciar muito da filosofia cartesiana, né? Em que, por exemplo, a visibilidade só pode ser compreendida mediada pelo pensamento. A proposta, então, de Merleau-Ponty é descrever a razão ou a consciência como apenas um dos aspectos do nosso ser, que não está separado nem do nosso corpo e nem da nossa percepção, mas que está atrelado ou amalgamado a ele. Desse modo, então, para Merleau-Ponty, não existe uma consciência pura ou transparente, mas uma consciência que se encontra amalgamada ou estruturada ou em configuração com o inconsciente, como se fossem dois polos interdependentes, no sentido de uma oposição real, né? Ou como se fossem então dois lados de uma mesma moeda, em que para que uma face apareça, a outra precisa se esconder. Então, na minha leitura,
é esse fenômeno que Merleau-Ponty tentou descrever como um inconsciente ontológico ou inconsciente primordial. É claro que existem muitas questões que se desdobram a partir dessa concepção merleau-pontiana do inconsciente, e uma delas seria, inclusive, se Merleau-Ponty não estaria desvirtuando o inconsciente que o próprio Freud descreveu na sua metapsicologia. Mas esse é um assunto para uma outra ocasião. Eu agradeço a todos por me acompanharem até aqui.